do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje celebramos o terceiro domingo do Advento, o domingo da alegria, chamado Gaudete. Mas antes de iniciarmos, até mesmo para compreendermos o que significa esse domingo, entremos para o canto que estamos seguindo semana a semana, o Horate Coeli, e vejamos o que tem a dizer hoje. Mesmo sendo dia de alegria, nos prepara para a alegria que vamos celebrar no Natal. Horate coeli de super, et nubes pluant justum. Horate coeli de super, et nubes pluant justum. Diz hoje: olhai, ó Senhor, para a aflição do vosso povo, e enviai aquele que estais para enviar. Enviai o Cordeiro, dominador da terra, da pedra do deserto ao monte da filha de Sião, para que ele retire o jugo do nosso cativeiro. E é nessa expectativa de sermos libertos, como acontecerá conosco no final da nossa vida, na entrada da alegria celeste, onde seremos completamente libertos do cativeiro, mas que já iniciamos esta experiência, como bem vamos ver com o Evangelho de hoje na nossa vida. Antes de tudo, como dissemos, é o Domingo da Alegria, porque hoje é o refrão da missa, aquilo que se lê ou se canta ao início da missa, a antífona de entrada, que nos diz: alegrai-vos sempre no Senhor, repito, alegrai-vos. São Paulo diz Gaudium. No latim existem duas palavras para alegria, Gaudium e Letare. Letare celebramos no tempo da Quaresma. O Gaudium nós celebramos hoje, neste domingo do Advento. Qual é a diferença das duas palavras no latim? Letare significa uma alegria externa, uma alegria festiva. Quando vamos celebrar, festejar algo de forma mais externamente, que se vê externamente. Gaudium, que hoje celebramos, o domingo da alegria de hoje, significa uma alegria interior muito acima de uma alegria festiva, demonstrada, digamos assim, de forma aparente, que então é a alegria espiritual, como vamos ouvir na leitura. Justamente São Paulo diz essa frase também na leitura de hoje. É aquela alegria que nós sentimos quando temos satisfação de um dever cumprido, de uma coisa realizada em nossas vidas, em especial quando realizamos boas obras, algo virtuoso, a alegria que nós temos de fazer a coisa certa. Esta é a alegria que hoje celebramos, a alegria espiritual que deve de tomar conta de cada um de nós, uma alegria que nos conduza à glória eterna. Vamos à primeira leitura. A primeira leitura de hoje está em Sofonias 3, 14 a 18. Se já fomos à missa, escutamos. Se não, vamos escutando e meditando ao longo do tempo. E diz Sofonias: canta de alegria, cidade de Sião. Rejubila, povo de Israel.
Alegra-te e exulta de todo o coração, cidade de Jerusalém. Aqui fala o tempo todo de Israel, Jerusalém, Sião. Os três são um e o mesmo. E fala o quê? Da nossa vida. Nós somos o novo Israel. Nós somos a igreja hoje. Assim como Deus se dirigia e se dirige ao seu povo escolhido, também fala a cada um de nós enquanto escolhidos em Cristo. E assim nós somos chamados, convocados para nos alegrarmos. E o final da leitura de hoje nos envia uma mensagem de encorajamento. E esta alegria, como bem ouvimos, é a alegria espiritual, a alegria interior, que nem sempre nós demonstramos externamente. E nós vamos escutar ao longo da leitura e ver que justamente esse primeiro versículo e o que segue nos envia ao anúncio do anjo, a cena da anunciação do anjo Gabriel à Santíssima Virgem Maria. Nós temos escutado esta convocação para alegrarmos no Senhor e temos realmente nos alegrado. Não de forma superficial, não de forma exterior somente, mas de forma interior. Uma alegria de vivermos a nossa fé, de estarmos na presença de Deus. Ou estamos distantes dessa alegria? Segue o texto. O Senhor revogou a sentença contra ti, afastou teus inimigos. O rei de Israel é o Senhor, ele está no meio de ti, nunca mais temerás o mal. Não há lugar para temor. Se nós estamos realmente caminhando no Espírito do Senhor, como temos meditado ao longo de todo o ano litúrgico, que já se encerrou, e ao início deste novo, se nós verdadeiramente nos colocamos no caminho do Evangelho, da santidade, das virtudes, das boas obras que o Evangelho pede, Jesus pede a cada um de nós, então não há o que temer. Toda sentença má contra nós é revogada. O Senhor está no meio de nós. Assim como Maria, escutamos no Evangelho da Anunciação semana passada, na festa da Imaculada Conceição, assim como Maria ficou cheia do Espírito Santo e não havia o que temer, foi confiada uma missão, assim o Senhor também nos enche do seu Espírito, para que nós não temamos, para que seja derrotada toda a obra do inimigo contra nós, seja afastado. Mas nós vivemos nesta confiança do Senhor, buscamos estar cada vez mais unidos a Ele. Continua ainda o texto, naquele dia se dirá a Jerusalém, e aqui está encorajamento. Não temas, Sião, pense teu nome no lugar de Sião, não temas, não te deixes levar pelo desânimo. O Senhor teu Deus está no meio de ti, está dentro de ti. O valente guerreiro que te salva, ele exultará de alegria por ti, movido por amor. Exultará por ti entre louvores, como nos dias de festa. Vemos aqui a alegria da festa, a alegria exterior. E diz o que o texto? Que o Senhor está conosco e por isso não devemos temer. A missão nossa é grande. Recordemos o que meditamos ainda há pouco. Não temas indica, a tua missão é grande. A missão de quem? Daquele somente que Deus dirigiu essa palavra? Não, a todos nós que escutamos esta palavra de Deus se estamos com Ele. E isso é a cada dia de nossas vidas, recordamos 366 vezes, aparece na Bíblia. Então não devemos desanimar. Devemos de ter forças no Senhor e continuar o caminho. Ah, mas está difícil, mas eu rezo e não acontece. Não desanime. É o Senhor que diz que não devemos desanimar e devemos de continuar o nosso caminho com Ele. No momento oportuno, o Senhor realizará toda a sua obra. E diz o quê? Que o Senhor exultará de alegria por ti, movido por amor. Da onde então vem a alegria espiritual? Da onde vem a alegria verdadeira? Do amor verdadeiro, da caridade. E mostra esse trechinho que o Senhor será, em uma outra tradução, silencioso em seu amor. Por quê? Aqui grita, exulta, em outro momento é silencioso? Porque ele não sabe se ele grita ou se ele silencia, de tão grande que é o amor de Deus para conosco. Vemos o quanto tantas vezes, meu irmão e minha irmã, somos nós que não respondemos ao amor de Deus. Olha a preciosidade do amor de Deus para conosco.
Ele não sabe se gritar, pular de alegria ou se silenciar de tanta alegria diante de nós. Porque estamos com Ele, porque vivemos nele, nele nós nos movemos e somos, como diz São Paulo. É assim realmente a nossa vida. Damos esta alegria ao Senhor e Ele pode sentir esta alegria por cada um de nós. E aqui o texto justamente reflete o fim do exílio da Babilônia, mas fala muito mais somente que o exílio. Fala também do fim da nossa escravidão, do nosso pecado. Vamos ao Salmo, que é tirado do livro de Isaías, profeta Isaías. Não é um salmo do livro dos Salmos, mas, como um poema, como um salmo, é uma oração que aqui se encontra. E diz o que o refrão hoje? Exultai mais uma vez, cantando alegres, habitantes de Sião, porque é grande em vosso meio o Deus Santo de Israel. Este é o refrão. É isso que devemos de olhar para nós e dizer, eu exulto, como diz Maria, a minha alma exulta de alegria no Senhor. Nós exultamos nesta alegria verdadeira no Senhor, porque é grande dentro de nós a presença de Deus, pela nossa entrega a Ele, pela nossa busca sincera dEle. E segue o texto dizendo várias vezes a palavra salvação. E salvação aqui é tirado justamente do hebraico Yeshua, ou seja, Jesus. Eis o Deus meu Salvador, eu confio e nada temo. O Senhor é minha força, meu louvor e salvação. Com alegria bebereis no manancial da salvação, e direis naquele dia, dai louvores ao Senhor. Realmente é assim para nós. Realmente nós bebemos neste manancial da salvação, na presença de Deus, da sua graça, dos seus dons derramados sobre nós, e vivemos segundo aquilo que o Senhor nos oferta. Ou abandonamos a salvação e vivemos tudo aquilo que os outros vivem, aqueles que não têm fé. A escolha é nossa. Nós devemos de recordar ainda no refrão quando fala habitantes de Sião. Quem são os habitantes de Sião? A comunidade redimida, todos os que foram salvos, todos os que vivem a salvação. Nós vivemos esta alegria que o Senhor nos dá. Como disse, não uma alegria externalizada. Muitas vezes estarão acontecendo coisas à nossa volta, como aconteceu na vida dos santos, que não conseguimos externalizar a alegria, mas em nossa alma está essa alegria da presença de Deus e de continuá-lo servindo. Nós cantamos de alegria, não os cantos mundanos, até mesmo os louvores, mas o verdadeiro canto de Deus. Passemos agora ao Evangelho, hoje em Lucas 3, de 10 a 18. Antes de entrarmos no Evangelho, tenhamos claro uma coisa. Muitas vezes nós temos o desconhecimento de algumas coisas, realidades bíblicas, que são necessárias. Isaías, que não se apresenta hoje, ou melhor, Daniel, o profeta Daniel, que hoje não se apresenta na leitura para nós, ele é muito preciso no tempo da vinda do Messias. 70 semanas de anos, e também da morte que o Messias deveria de sofrer, a precisão do tempo da morte do Messias. E por isso, o que acontece? Muitos estudiosos acreditavam que o livro de Daniel era posterior à vinda de Cristo, mas não é. É anterior. E isto mostra a profecia verdadeira. E sendo preciso justamente Daniel, e aquele povo que escutava o profeta Daniel e acreditava, sabia que no tempo de João Batista se completara o tempo da chegada do Messias. Então por isso muitos acreditavam que talvez João Batista era o Messias, mas ele mesmo com toda a humildade reconhece, não o sou, como vamos ouvir no Evangelho. E por isso este povo, movido pela profecia, por tudo aquilo que acontecia, vai até João. E depois, como bem sabemos, João está preparando o caminho para Jesus. Entremos no texto. As multidões perguntavam a João: que devemos fazer? Semana passada não escutamos o Evangelho do segundo domingo do Advento, justamente pela festa da Imaculada Conceição,
mas já era João Batista realizando o batismo. Estamos aqui no texto que precede o batismo de Jesus. O povo, mais uma vez, está indo até o deserto. Está atravessando o deserto como atravessando o novo exílio. Saindo do exílio, saindo do Egito. E assim também nós devemos de compreender que nós estamos caminhando, saindo do nosso exílio, da nossa escravidão, para irmos justamente à terra prometida. E eles perguntam o que devem fazer. E esta pergunta é própria dos nossos momentos de crise na nossa vida. Nossa, está dando tudo errado. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer para corrigir? Esta é a pergunta, mas crise não significa algo mal. Vem do grego. E crise no grego significa o quê? Oportunidade. Nós pensamos que crise é somente uma coisa ruim. Não, é uma oportunidade de fazer o bem, de mudar, de transformar. Que devemos fazer? Perguntam a João. Então, João lhes impõe viver uma vida ascética como ele? Não. João lhes diz o que cada um deve de fazer. E vamos compreender ao longo do texto. João respondia: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Aqui estão os publicanos, os pecadores. E João nos diz o quê? Que nós devemos de realizar um ato de justiça, um ato de amor verdadeiro. A justiça, Santo Tomás de Aquino vai dizer que é a mais difícil de todas as virtudes, porque é difícil de você ponderar e saber até onde uma certa coisa pertence a mim e até onde uma certa coisa pertence ao meu irmão. Então aqui a justiça, mais que a santidade, justamente a caridade junto com a justiça, o amor verdadeiro junto com a justiça, o que acontece com um verdadeiro cristão? Por buscar a virtude, e essa virtude que é muitas vezes a mais difícil, ele dá mais. Ele é generoso. Ele não é egoísta, como muitas vezes a nossa geração e muitos de nós somos. Não, eu estou certo. Não, é isso, eu sei. Não. Não devemos de achar que sabemos e sermos egoístas, mas devemos de conceder com generosidade as coisas aos demais. E recordemos as pessoas que conhecemos. Quanto mais generosas vimos essas pessoas, até mesmo na nossa vida já tivemos essa presença. Quanto mais generosas fomos ou foram estas pessoas, mais receberam também em generosidade tudo aquilo que precisavam. E nós temos realizado esta missão que João nos pede, de dividirmos, de partilharmos aquilo que temos com aqueles que necessitam ou com aqueles que têm pouco. E aqui não é filantropia, mais uma vez, é a caridade movida com a justiça, com a virtude mais difícil. Eu quero ser justo, eu quero dar ao meu irmão aquilo que ele também necessita e que eu tenho a mais, e que eu posso ajudá-lo. Quando eu posso ajudá-lo? Continuemos. Também podemos entrar justamente a questão espiritual. Se nós olharmos a túnica, é a fé, é a dignidade, restaurar a dignidade do nosso irmão. Dar a dignidade a quem não tem. E comida, não somente a comida física, mas não somente de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, a fé. Temos realizado ao menos estas obras, quando não temos condições de realizar as obras de caridade que nós somos chamados a fazer. Continuemos o texto. Foram também para o batismo cobradores de impostos. E perguntaram a João: Mestre, que devemos fazer? Mais uma vez a mesma pergunta. Vem João como mestre. E esses cobradores de impostos são justamente de quem menos se esperava uma seriedade de vida com Deus, de busca de Deus. E são estes que vão a João para receber um batismo de conversão e querem mudar suas vidas. Na sua crise de identidade, na sua crise de vida, querem mudar. E pedem um conselho a João. E aqui poderíamos nos encantar. Por quê? Porque muitas vezes eles, na Bíblia, representam nós.
e a seriedade de vida que nós deveríamos de ter e que muitas vezes não temos. Nós pregamos uma coisa e vivemos outra. Ou falamos que somos de Deus e vivemos completamente sem Ele. E aqui estão aqueles que menos se esperava seriedade de vida e querem ser sérios na vida com Deus. E eu e você? Temos sido sérios na nossa vida com Deus? Ou temos brincado, achando que tudo bem, não é tanto assim, não preciso mudar minha vida, não exagero desse padre, imagina? Irmão e irmã, não é isso. João Batista não pediu para ter uma vida ascética como a dele, mas indicou o caminho. E o caminho segundo a realidade de vida de cada um. Era aqui que eu queria chegar. Vamos seguir o texto? João respondeu: não cobreis mais do que foi estabelecido. Havia também soldados que perguntavam: e nós, que devemos fazer? João respondia: não tomeis à força dinheiro de ninguém, nem façais falsas acusações, ficais satisfeitos com vosso salário. Ou seja, realize aquilo que é necessário no seu estado de vida, não precisa vir no deserto, se vestir de camelo, de pele de camelo, comer gafanhoto com mel, não. Realize uma vida virtuosa na onde Deus te chamou, na onde a providência te colocou. E aqui a resposta também é cada um de nós. Temos vivido uma vida virtuosa na onde Deus nos colocou, na nossa família, no nosso local de trabalho, nas nossas amizades, na onde convivemos, na onde estamos presentes? Ou temos querido tirar vantagens de todas essas situações, da vida familiar, do trabalho, das amizades, daqui e de lá, e não temos vivido aquilo que realmente o Senhor espera de nós? O que temos feito de nossa vida? Devemos aqui de ver, precisamos primeiro nos converter. Batismo de conversão, mudança de vida. João não é severo, mas ele recorda que é necessário preparar a vida para a vinda do Messias. Segundo, viver a nossa vida segundo o que Deus espera de nós. Não buscando lucro, vantagens e outras coisas que não vêm de Deus, que não são de acordo com o estilo de vida que nós devemos de ter. Continua o texto. Vou encerrar o Evangelho, vamos continuar meditando mais do Evangelho fora do texto e ainda vamos à segunda leitura, mas vamos continuar. O povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não era o Messias. Por quê? Recordo, Daniel. Por causa do profeta Daniel e tudo o que estava acontecendo com João. Não seria ele o Messias? Pela vida que João levava, de sinceridade, de entrega a Deus. Por isso João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. João está dizendo: eu vos batizo com alimento, mas é somente uma preparação, uma conversão para aquele que está para chegar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou digno nem de desatar as correias de suas sandálias, quer dizer, não sou digno de ser seu servo. Vemos a humildade de João? Ao invés de se considerar o sábio, o poderoso, eu sou Messias, pode ser. Não. Foi humilde? Não sou eu. Eu só estou preparando o caminho, como disse Isaías. Mas vai chegar ele, eu não sou digno de ser servo dele, de tão grande que ele é. Ele sim vai realizar um batismo que transformará as vossas vidas, como aconteceu depois da paixão e morte do Senhor, em especial depois de Pentecostes. O Espírito Santo que agora com fogo incendeia nossas almas para vivermos a vida da graça de Deus. Mas que muitas vezes nós não vivemos. Como temos vivido o nosso batismo? Recordemos, santidade não é nada mais do que viver a radicalidade do nosso batismo na vocação a qual Deus nos chamou. Cada um de nós na sua vocação. E temos vivido no fogo do Espírito Santo que nos incendeia e nos move a viver nesta graça de Deus. Temos buscado cada vez mais a santidade de Deus em nós, clamado a vinda do Senhor. Ou não? Temos medo que o Senhor venha. Temos medo que a nossa vida termine.
Temos medo de estar na presença do Senhor e encontramos tempo para diversões e tantas outras coisas. Como infelizmente este Natal muitas pessoas vão viver tão mal, e muitos que se dizem cristãos vão viver tão mal porque vão achar que o Natal é somente festa, comida ou ainda troca de presentes e dinheiro. Mas não vão viver aquilo que é a centralidade, o nascimento do Senhor. E eu e você? O Espírito Santo tem incendiado nossas almas. E nós temos, movidos por esse fogo que nos abrasa, que aquece o nosso coração no amor de Deus, vivido uma vida diferente? Sigamos o texto. Ele virá com a pá na mão, vai limpar sua eira e recolher o trigo no celeiro, mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. Ele virá de que forma? O que está dizendo? O que simboliza a pá aqui? Com ira e machado. Sabemos que Jesus, na sua primeira vinda, veio para nos mostrar o caminho da salvação. Na sua segunda vinda, virá na sua glória, na sua majestade como juiz. Então, João também está falando da sua segunda vinda. O que for palha, ele vai queimar. O que for trigo, ele recolherá no seu celeiro. Queimar no fogo que não se apaga. A nossa vida com Deus é uma vida de palha. É uma vida que só vivemos para enganar as pessoas, dizer que somos católicos, ou é uma vida sincera, de conversão, de santidade? Uma vida com Deus, de oração verdadeira. Ao menos nos esforçamos para isso, ou nem isso fazemos? Se nós somos como palha, seremos lançados no fogo que não se apaga. Encerro o evangelho de hoje. E ainda muitos outros modos, João anunciava ao povo a boa nova. Vemos que João, com tudo aquilo que anuncia, mesmo pedindo conversão, mudança de vida, abandonem o pecado, está anunciando a boa nova. Não está fazendo mal a ninguém. Devemos, em tudo isso, compreender que o Senhor nos chama a entrar na sua igreja para servi-lo e não para servir seus servos. João reconhece que é servo do Senhor. Não serve a outros e não serve a si mesmo dos outros. Tem muita gente que muitas vezes vai na igreja não por causa de Jesus, mas por causa do padre fulano, beltrano. Sei que algumas vezes é a possibilidade, a identificação com a homilia, com o modo celebrandi, mas recordemos, se muitas vezes não me for possível, eu vou na missa mesmo assim, porque não é porque fulano, beltrano, cicrano está na igreja ou é o padre tal que eu não vou na missa. Eu vou por causa de Jesus. Hoje eu quero receber a Eucaristia. Nós temos realmente na igreja servido ao Senhor, ou nos servido do Senhor, ou temos servido a um servo do Senhor, enquanto o fulano é coordenador da pastoral, eu estou aqui. Agora vai entrar Beltrano? Então não, porque eu não gosto de Beltrano. Não é por causa disso ou daquilo, mas porque eu não gosto. Porque eu me identifico mais com fulano Beltrano. Se mudar de pastoral, vou mudar também. Não servimos o servo, servimos o Senhor, e devemos de ter isso na nossa mente. O advento também nos move a colocar em Cristo a raiz de todos os nossos comportamentos. Coisas que deveria de estar claro para nós e que muitas vezes não é. Todas as minhas ações no meu dia, eu faço, realizo olhando para Cristo ou não? Olhando as vantagens que eu possa ter, ou as consequências somente, sem olhar para a vida divina e para a vida da graça? Cristo deve de ser o centro das nossas ações. E nós devemos, assim, de viver para a vontade de Cristo. Mas temos vivido? Agora vamos ampliar ainda a meditação do nosso Evangelho. Já terminamos o texto. Muitas vezes nós queremos que Deus visite a nossa geração. Nós queremos que o Senhor venha. Mas, se ao invés de pregarmos um evangelho exigente, nós pregamos uma mensagem açucarada e adaptada ao gosto do freguês, é isso que nós fazemos? O evangelho é exigente. João Batista iniciou o novo tempo da salvação. Nós, que evangelho temos pregado?
Porque hoje muitos na igreja querem o evangelho açucarado, que se adapta ao gosto de cada um, e não querem o evangelho verdadeiro, que exige de cada um de nós uma conversão e uma mudança. E daí devemos de ter em conta e nos questionarmos. Sodoma e Gomorra foram destruídas por seu pecado. E lá não tinha igreja, nem pregadores, nem bíblias. Nós bem sabemos disso. Por quê? Por que Deus teria mais piedade da nossa geração? Nós vimos o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Nossa geração conhece muito mais a lei, o mandamento, os ensinamentos de Deus. E nós achamos que Deus vai ser mais piedoso? Será que não vai ser mais exigente? Porque seu Filho foi enviado, a igreja está presente no mundo, os sacramentos de salvação estão aí. E nós achamos que Deus vai ter mais piedade com a nossa geração? Isso não é para pôr medo, é para nos questionarmos e mudarmos realmente. E nos convertermos com sinceridade. Porque esta é a realidade espiritual que está diante de nós. A nossa geração está cheia de igrejas, de bíblias, de pregadores, meios de comunicação religiosos que, ao invés de abrirem a boca para gritarem uma acusação contra o pecado, o que estão fazendo? É dissuadir o pecador, distraindo com entretenimento religioso. Por que Deus teria mais piedade da nossa geração? E nós? Temos anunciado a salvação de Deus e o quanto o pecado destrói a humanidade? Ou temos sido açucarados no anúncio do Evangelho? Eu e você? Na nossa missão? Ai não, tá bom, deixa. Ai não, Deus é amor, Deus vai salvar todo mundo, vai na igreja mesmo. Deus pede a conversão. Nós seremos mais cobrados porque nós recebemos muito mais do que aquelas gerações que precederam a Cristo, que antecederam a Cristo. Mas nós temos vivido aquilo que o Senhor nos deixou. Quanto tempo estamos na expectativa da vinda do Senhor? Quanto tempo nos colocamos em oração, em adoração, pedimos que o Senhor venha, que venha o seu reino sobre a terra de verdade e queremos encontrá-lo? Com quanto tempo nos colocamos em busca de uma verdadeira santidade, porque é isso a tradução de tudo que está aqui presente. Dessa santidade que vem de Deus, em praticar, em viver no amor tudo aquilo que o Senhor espera e pede de mim. Será que quando vier a visita de Deus para mim e para você, Ele vai trazer a bênção ou castigo por aquilo que estamos vivendo? Nós devemos de traduzir o Evangelho em nossas vidas, de viver a santidade de Deus. E nós clamamos pela vinda do Senhor. Mas quando Ele vier, Ele vai nos castigar ou Ele vai nos dar as bênçãos que nós esperamos? E devemos de olhar que muitas vezes muitos cristãos, e talvez você que está me ouvindo, nós perdemos tempo com muitas coisas, diversões, bobeiras, com pessoas duvidosas e questionáveis. E não mortificamos nossas vontades. E nós achamos ainda que vamos encontrar com o Senhor? Clamamos pela sua vinda? O Senhor está chegando, advento. O Senhor está chegando a cada momento às nossas vidas. Pode ser que a qualquer momento o Senhor nos chame para a sua glória. Ele está vindo. Ele vem a cada dia ao nosso encontro. Mas qual resposta nós temos dado ao Senhor? E se nós olharmos para João Batista, recordemos, por causa daquilo que anunciava e falava contra Herodes e Herodíades, o que aconteceu? João Batista incomodou, ao ponto de que morreu por causa da boa nova que anunciava. Foi perseguido por causa daquilo. E nós devemos de olhar para a nossa vida de cristãos, olharmos verdadeiramente aquilo que passamos na nossa vida. E os Herodes dos nossos tempos, o que dizem para nós enquanto igreja? Que vamos fazer para calar a igreja? Ou eles dizem, que bom, eles se adaptaram. Porque cada vez mais se abre uma concessão aqui, outra ali, a outra colar, a um pecado, a outro pecado. Nós vamos abrindo pequenas concessões à nossa vida, porque espera, pode. E assim nós adaptamos a nossa vida a Herodes. E eles dizem,
Os Herodes dos nossos tempos, que bom, eles se adaptaram. Não nos acusam mais, não falam de pecado, não buscam santidade. Estamos errados se estamos indo por esse caminho, se a igreja está indo para este caminho. Este não é o caminho da igreja. O caminho da igreja é outro. Recordemos, a igreja cresceu muito mais quando era perseguida. Porque era uma igreja que estava incomodando o inferno. E ela cresce quando é perseguida porque é uma igreja que está incomodando o inferno. A igreja está aqui para fazer oposição ao pecado, guerra ao pecado e não concessão. Se a igreja se entrega ao pecado e não faz nada disso, não guerreia, não luta e abre concessão contra ele, nós não estamos levando o pecador ao arrependimento e o encontro com a misericórdia de Deus, porque estamos deixando que ele viva no seu pecado e morra nele. E aqui devemos de ver que ser igreja de verdade nos faz participar também dos sofrimentos, da perseguição de Cristo. Se fizeram isso comigo, o que não farão convosco? Disse Jesus. Nós temos participado do ser igreja, e isto é alegria. Querendo ou não, é a alegria de vermos, glória a Deus, estou sendo parte da igreja. Até mesmo o sofrimento causa alegria, como causou nos santos. Um santo, uma vez Jesus lhe disse, qual graça você quer pedir? E ele falou, Senhor, de ser perseguido por causa de ti. E assim aconteceu na sua vida. E nós temos vivido, não porque pedimos, mas por consequência da nossa fidelidade a Jesus e ao Evangelho, a perseguição pela nossa santidade e pela nossa fé. Passemos agora à segunda leitura. A segunda leitura é São Paulo aos Filipenses, que é faz parte de um terço das cartas de São Paulo que ele escreveu na prisão. E o que São Paulo escreve na prisão? Estamos vendo, acabei de falar de perseguição, sofrimento, que diz São Paulo, irmãos, alegrai-vos sempre no Senhor. Eu repito, alegrai-vos. Gaudium, alegria espiritual, que é a antífona da missa de hoje. São Paulo está nos ensinando o quê? Que mesmo com as adversidades das circunstâncias, não são empecilhos para a alegria verdadeira. Nós devemos de nos alegrar. Estou doente, estou passando problemas de saúde, sérios, graves, mais que uma doença passageira. Estou passando por necessidade financeira, estou passando por isso, por aquilo, mas estou sendo fiel ao Senhor. Não importa essas adversidades, perseguições, calúnias, perseguições de pessoas próximas e até mesmo dentro da onde estamos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Essa alegria espiritual que deve de existir, não importa a circunstância, pela nossa fidelidade ao Senhor, como Paulo foi fiel a Cristo até a morte. E continua São Paulo dizendo o quê? Que a vossa bondade seja conhecida de todos os homens. Não é porque estamos em situações adversas que deixamos de ser bons, mas que todos reconheçam a bondade de Deus em nós, mesmo com aquilo que estamos passando, que é contrário a tudo que deveríamos de fazer, enquanto uma visão meramente humana. E segue São Paulo, o Senhor está próximo. Maranatá. É isso que diz São Paulo aqui, aquele povo que esperava a vinda de Jesus, mas também a nós. O Senhor está próximo. A vinda do Senhor está próxima na sua glória, sim, mas está próxima a cada um de nós a cada dia, e não sabemos o momento que o Senhor nos chamará para si. Então, o Senhor está próximo. Por isso, continuai realizando atos de bondade. Não vos inquieteis com coisa alguma, mas apresentai as vossas necessidades a Deus, em orações e súplicas, acompanhadas de ação de graças. São Paulo nos ensina a fazer o quê? A rezar agradecendo. Orações e súplicas com ação de graças. Senhor, estou passando por isso, por aquilo, Senhor, mas eu já te louvo confiando que o Senhor está agindo. Não sei como vai ser daqui para frente, mas eu confio. Eu agradeço, Senhor, eu louvo. Qual é o nosso problema? É que muitas vezes desistimos de rezar. Muitas vezes não continuamos na amizade com Jesus. Muitas vezes, porque não aconteceu a graça quando nós esperávamos, nós abandonamos a oração. E esquecemos que
o que aconteceu com Elias? Rezou até que o céu se abrisse, até que Deus manifestasse a sua glória. E nós paramos antes de que o céu se abra, antes de que a graça de Deus aconteça. Somos assim? Desistimos da intimidade da oração com o Senhor? E Elias vai dizer: Senhor, só restou eu. Não, restaram 7.000 homens que não se prostraram a Baal. Então, devemos de ter isso presente em nós e insistirmos em continuarmos na oração diante do Senhor, uma oração sincera, verdadeira, com ação de graças, com agradecimento, até que o momento oportuno aconteça aquilo que o Senhor quer que aconteça. Talvez não acontecerá da forma que nós esperamos, e não devemos de desistir, mas continuar, persistir. Mas tem tantos anos, recordemos, e aqui falo de Santa Mônica. Santa Mônica rezou pela conversão de Santo Agostinho. E ela viu o quê? Que Deus, antes de morrer, escreve Santo Agostinho, justamente nas Confissões, ela dizendo: Deus me concedeu muito mais do que aquilo que eu esperava, porque você se tornou um servo. Já estava vendo a vida religiosa, e viu no céu Agostinho ainda como sacerdote e bispo. E se ela tivesse desistido de rezar porque Deus não atendeu a sua oração? Teríamos hoje Santo Agostinho como testemunho para nós? Talvez não. Nem ela conheceríamos. Encerra São Paulo: e a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, toda a compreensão, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Recordemos, corações não é somente sentimentos, é todo o ser, e o pensamento em Cristo Jesus. Aqui é maior que toda a compreensão, ou seja, a paz de Deus, o shalom de Deus, a plenitude que Deus dá São Paulo quer dizer duas coisas aqui, porque é difícil de definir na tradução aquilo que ele está dizendo, mas que realiza muito mais do que podemos realizar, imaginar, ou muito mais do que aquilo que pedimos. Nós pedíamos uma coisa, Deus concedeu outra que era muito maior do que aquilo que nós pedíamos. E também realiza coisas inimagináveis, como realizou e realiza através dos santos e santas que nós conhecemos. Que possamos assim hoje nos alegrar verdadeiramente no Senhor. Mas esta alegria vem do amor sincero a Jesus, deste reconhecimento daquilo que Ele pede a cada um de nós e da nossa resposta de amor a Ele, vivendo uma vida digna dEle. Se nós assim o fizermos, sentiremos a mesma alegria que Paulo diz para nós na leitura de hoje, que ele viveu mesmo na prisão. Esta alegria que ninguém jamais tira, porque é uma alegria espiritual. Uma alegria que pode acontecer tudo, mas esta alegria está em mim, porque é o próprio Deus vivendo em mim. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, Nossa Senhora da Alegria, que interceda por cada um de nós e nos ajude neste domingo da alegria a abrirmos mais uma vez o nosso coração a Deus, ao seu Espírito Santo, e que possamos dar uma resposta de amor ao Senhor, sendo fiéis e persistentes na nossa oração e na nossa comunhão com Deus, para que, vivendo cada vez mais na nossa santidade, vivamos cada vez mais plenamente o advento do Senhor em nossas vidas e nos preparemos não somente para o Natal, mas para um dia estarmos com Cristo. E assim, nos adequando ao seu chamado, um dia possamos participar da sua glória. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, e todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós e tudo aquilo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um excelente domingo da alegria a todos e até amanhã, se Deus quiser.